TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Janela do Céu iniciando. Hoje meu convidado é o Nelson Ramos, de Gramado dos Loureiros, Rio Grande do Sul. Ele vai contar um pouquinho para nós hoje a experiência dele com Cristo. Tudo certo, Nelson? Tudo bem, Ana? Que Deus abençoe esse momento aqui, que a gente fale aquilo que vai edificar. É isso aí. Então começa contando pra gente como é que é a tua caminhada e como é que iniciou a tua caminhada com o Senhor, o que tu estava vivendo antes do Senhor te encontrar. Bom, irmão, irmã, eu vim do sistema religioso lá da católica, né? Mundo completamente morto nos meus pecados e delitos, hoje eu sei, não tinha Deus, nada, morto mesmo, hoje eu compreendo isso. E fiquei muito tempo ali, quando eu tinha uma idade ali de uns 20 anos, que eu saí dessa região aqui, fui para Chapecó, e eu fiquei uns tempos na casa de uma irmã minha, e eles participavam de uma igreja, eu acho que era Assembleia, se eu não estou enganado, Assembleia. E eu era jovem, assim, eu tinha uma certa, assim, parece assim, uma certa inclinação para o Senhor. Eu era assim, que me falava, me tocava aquilo, mas não era para mim estar lá, entende? Eles me levaram, me falaram um monte de coisa, mas acho que aquilo, nas minhas experiências para frente, depois eu vou contar, eu acredito que ali foi sim, por mais que eles me falaram coisas assim, difícil de ouvir, mas foi um início. Eu acho que ali foi um início, assim, quando Deus começou, de uma certa forma, que eu me lembro até, que eu tenha consciência, foi naquele contato que eu tive com aquela irmã na cidade de Chapecó, na verdade, aquele pouco tempo, assim, que eu tive com eles, mas eu era do mundo. Logo eu saí da casa deles e fui pro mundo e fui viver a vida do mundo. Nunca mais entrei numa igreja, nunca... Assim, eu lembro que quando eu saí da casa deles, eu morava lá com os amigos e com o Adilson, que é meu irmão de sangue também, né? E irmão hoje no Senhor, nós sempre desde pequeno, interessante, a gente é uma família grande, mas desde pequeno, sim, nós tínhamos uma ligação, eu e ele, não se desgrudava, não tinha como, assim, era sempre assim. Então, desde aquela época, nós morávamos juntos. E eu sei que essa irmã, um dia apareceu lá. Eles eram muito radical, assim, né? Eu já entendo, assim, eles não suportavam, sabe? Assim, acho que não tinham paciência mesmo, sabe? Mas fazia esse trabalho pro Senhor. E ela me deu uma Bíblia. Nunca li essa Bíblia. Guardei a Bíblia lá, mas não joguei fora a Bíblia. Eu guardei a Bíbliazinha lá. E ali vivi minha vida, casei, saí de Chapecó, voltei para cá, para Gramados. E aqui eu fiquei um tempão aqui. E aqui que eu comecei a ter umas coisas estranhas que hoje eu reconheço que era Deus falando comigo, mas eu não sabia, mas era Deus, claro, assim, falando comigo. Hoje eu sei, assim, parece que mais claro do que hoje, até parece assim, mas eu não entendia, eu era bem sensibilizado com aquilo, mas hoje eu entendo o que estava acontecendo. O que era que Deus fazia que te tocava? Então, nós trabalhávamos aqui na agricultura, né? E chegou um tempo, assim, que eu estava na roça, dali a pouco eu parava e começava a olhar, assim, para as árvores, para o céu, e me dava uma coisa assim, não existe, tem algo
Tem algo, onde é que tu tá? Uhum. Tipo uma coisa assim, ó, não existe isso aqui, não tem. Aonde é que tá esse que fez isso? Mas era ele mesmo me falando, sabe, assim, Uhum. me mostrando e fazendo eu olhar para a natureza e reconhecer que tinha ele, era Deus falando comigo, mas eu não entendia, eu Sim. me arrepiava tudo, eu ficava parado e olhando, olhava para as nuvens, eu disse, meu Deus, que universo, que é isso? Olhava para as árvores, para as pedras, para a terra, olhava assim para os montes, assim, eu disse, meu Deus, isso aqui, e, e logo tava, ia para casa, e daí era mundano, e mundo, e assim, Uhum. tinha uma vida bem, não digo assim que era os pior dos pior, que Satanás ainda não tinha muito domínio, não era, é Uhum. o menos pior, mas servia a ele, sabe? Uhum. Era bodega, aquelas coisas assim de pessoas que estão no mundo, né? Jogo, bodega, essas coisas assim. E eu participava da igreja católica, né? E Uhum. lá na igreja católica, eu fazia os cânticos, sabe? Tocava violão nos domingos, para fazer os que, mas não tinha nada a ver, sabe, aquilo ali. Aquilo era uma festa para mim, porque eu ia lá por outros interesses, sabe? Uhum. Depois que eu saí de lá, tinha cancha de bocha, tinha as coisas lá, eu não ia lá para, sabe? Mas eu sentia que tinha algo. Uhum. Hoje tudo eu recordo e eu lembro muito bem quando estava que chegava na oração do Pai Nosso. Eu procurava ficar, como eu ficava fazendo louvor os cânticos lá na frente, eu ficava no primeiro banco da Uhum. frente. E daí, quando chegava na hora que eles faziam o Pai Nosso, eu olhava para os lados para ver se não tinha ninguém me olhando. E na hora do Pai Nosso, eu fechava o olho. Eu não sei por quê. Eu fechava o olho e fazia aquela oração com, sabe, firme, só Uhum. aquela. Era só aquilo lá. Eu não era tocado por mais nada ali. Só aquela oração do Pai Nosso. Eu fechava meu olho e, e fazia oração. E tá, terminava tudo. Em casa não tinha hábito de buscar Deus, nem minha esposa, minha família, meu pai, minha mãe, eles eram também do mundo. Eu tinha outros irmãos, assim, que eu tenho vários irmãos, né? Tenho mais, fora o Adilson, tem mais dois, tanta gente tem que até pensar, né? Mas eu tenho até dois irmãos que são pastores, né? Também, Uhum. mas de outras igrejas, não são da nossa. Uhum. Da Igreja do Senhor Jesus aqui, nós somos em três irmãos. Eu e o Adilson e uma irmã minha que mora em Trindade do Sul. E meu pai, graças a Deus. Meu pai, Uhum. quando eu vim para o Senhor, ele também, na mesa, se batizou junto e ele está até hoje. E Temos reunião na casa dele. nesse momento ali que tu orava, né, que tu tinha essa oportunidade, ou quando tu sentia, assim, a presença do Senhor no teu dia a dia mesmo, tu chegava a falar assim, Senhor, quero te conhecer, Senhor, alguma coisa, ou tu só tinha aquela experiência naquele momento e depois passava tudo? Sim, por muitas vezes teve só aqueles momentos, mas chegou um dia, num daqueles dias, e aí que vem a história daquela irmã que eles me falavam, né, Uhum. lá. Eles diziam assim, tu vai pro inferno, se você não sei o quê, você andando desse jeito aí, vocês lá com aquelas imagens, não sei o que lá, vocês usam essas roupas, você anda de calção, e eles falavam essas coisas e diziam assim, e aquilo de uma certa forma eu entendi, por mais grotesco que foi, serviu porque colocou uma dúvida dentro de mim. Uhum. E chegou um dia lá, naquele momento que eu estava, lá numa lavoura, onde eu lembro muito bem, tinha um gramado e foi cortado os eucaliptos, e tinha as toras de eucalipto e os tocos. Eu trepei em cima daquela tora e naquele momento eu fiz uma oração sem saber que era oração. Porque para mim a oração tinha que ser repetida, Uhum. aquelas, né? Eu falei com Deus, eu não sabia que Sim. era. Eu disse, e aquilo começou a me pensar, me fazia eu me lembrar daquelas coisas. Aí eu disse, Deus, se,
se tu está ali onde eu tô, tudo certo, me deixa ali, eu vou ficar ali. Mas se tu não tá ali, me coloca, aonde é que tu tá? Se tu não tá ali, então me faz eu saber aonde é que tu tá. Mas era assim uma coisa assim, mãe, era algo totalmente do espírito, porque eu não tinha interesse nisso. Deus me levou a fazer aquilo, porque capaz, era algo que nem eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas eu falei aquilo. Passou uns, acho que 15 anos. 15 anos? Depois daquilo. Depois daquela oração. E é interessante que até essa semana passada, eu lembro, eu não sei que irmão, eu vi uma conversa, me contaram, e até eu estava, essa semana passada, pensando que eu quero falar com os seus irmãos, me descobri qual irmão que era da igreja, que ele era vendedor, diz que ele orou várias vezes por Gramado. Diz que ele vinha fazer vendas, entrega, não sei o que, em Gramado, e orava por essa cidadezinha. Olha, é uma causa, assim, tremenda. Mas quem se converteu primeiro foi o Adilson. Então, o Adilson se converteu primeiro, mas aceitou Jesus, eu acho que se batizou, não sei, mas continuou todo mundo, sabe? Era mudando. Daí eu morava em Gramado, ele vinha para cá na sexta-feira, trazia lá 3, 4 caixas de cerveja para nós tomar, e daí no domingo de noite, pouquinho antes de ir embora, ele falava de Jesus, né? Mas não tinha, eu achava que era igual a católica, né? Porque eles não... Nunca, ele é só naqueles momentinhos que ele falava. E aí sei que a minha mãe ficou doente, teve um mal de Alzheimer. Aí uma pessoa, um primo meu, que hoje está na igreja, depois que ele me falou, quando eu conheci o Senhor, eu levei um material, um CDzinho para ele, de uma irmã, um treinamento para obreiro, não sei o que eu ganhei, só uma mensagenzinha. Nem era o Sérgio, era a irmã. Eu levei para ele depois, ele escutou e disse, é isso aqui. É isso aqui, aceitou Jesus, se batizou junto comigo e está até hoje na igreja. Então, por causa da minha mãe, aí começou a ficar muito difícil, a nossa vida começou a ficar muito, eu até tinha ido embora daqui, eu morava em Bento Gonçalves. Aí Deus, hoje eu sei que é Deus, né? Eu podia dizer que eu me sensibilizei por causa do meu pai, minha mãe, voltei. Não era. Deus tinha um plano comigo mesmo, e era mais envolvido eu e o Adilson, e a família aqui. Aí eu voltei de volta. Aí era muito sofrimento, começaram a me falar, esse meu primo, vocês tinham que ir lá. Até me falou de uns crentes lá de Chapecó, não sei aonde. Aí eu contei para o Adilson, às vezes eles vinham, eles disseram, mas não sei o que, começaram a falar umas coisas, mas não entendia nada do que falavam. Espírito, eu disse, mas o que é isso de espírito? Eu não sei o que é. Eu não sabia nada, eu nunca tinha lido a Bíblia, eu não sei o que estava falando. Aí eu sei que um dia eu estava muito ruim, eu disse, tá bom, se você vem, esse cara vem orar, que era para vir um irmão lá de Chapecó, se é para curar a mãe, tá bom, pode vir, mas é só isso e ó. Deite o cabelo, porque eu não quero saber de crente. Aí segue veio o irmão Luciano na época. E eu lembro muito bem, dentro de casa, assim, foi feito, ficar de pé, fazer uma oração, e foi a oração do Novo Nascimento. E eu repeti. E você orou para a mãe, mas a mãe não foi, o senhor não curou, né? E aí passou mais uns dias, aí um dia o Adilson de novo veio, ficou final de semana inteira ali, nós bebendo, fazendo festa, porque aí ele veio, quando chegou lá, umas 10 horas da noite, ele começou a falar de Jesus daí. Eu lembro a Daniela, tudo já tinha ido dormir, ele lá, me falando. E ficou até uma meia-noite, mais ou menos. Até que chegou um momento, ele disse assim, ó, ele disse bem assim, não adianta, se Deus não te convencer, não adianta. Porque ele me falava assim, eu disse, cara, mas eu sou bom, eu não sou uma pessoa, eu não roubo de ninguém, nunca matei, eu tenho um coração bom. Eu tinha essa ideia que era assim mesmo, porque eu pagava minhas contas, afinal, eu não tinha assim, eu disse, que coração ruim, cara. Eles não sei o que, nosso coração é enganoso, mas eu não sabia nada disso. Aí, quando foi umas horas da tarde,
aquilo começou a vir como uma enxurrada na minha cabeça, assim, é uma coisa assim, mano, que tem como Deus faz as coisas em cada um, é totalmente, começou a me vir assim, Deus me revelando qualquer palavra que tinha me falado, me revelou tudo, que era tudo verdade, de dentro de mim mesmo, me mostrou tudo, e eu entrei num desespero total. Aí o Senhor me mostrou que era verdade aquilo que tinha me falado, e eu quis me batizar. E entrei em desespero, liguei para lá. Mas não, calma, não é assim. Mas eu estava desesperado, porque Deus me mostrou que eu precisava da salvação. Mas sei que ali começou tudo assim. Foi muito rápido. Então logo foi aberto um grupo familiar na nossa casa. Eu sei que já fui colocado como líder do grupo, sem saber nada. Foi assim. Não é que nem hoje, assim, precisa 5 anos não, foi na hora, assim. Só que Deus fez algo em mim, assim, uma fome insaciável pela palavra. Aí vem a historiazinha da Bibliazinha que ela fui achar e achei, que a irmã me deu. Eu solvei aquela Bíblia. Mas olha, de capa a capa, em roda, com a canetinha, eu marcava cada palavra que me tocava, eu assinalava, eu ia, e ela tinha umas concordâncias, uma Bíbliazinha bem em cima, ela dava de um versículo, vários versículos, então eu ficava muito tempo em cima, porque não tinha, os material era muito pouco, então quando vinha um CD, eu ficava a semana inteira ouvindo aquele CD, porque não tinha acesso, não tinha TV na época, não tinha. Então eu buscava muito e orava muito, clamava. Eu lembro, assim, que eu andava nos matos, era meio tipo louco, assim, eu andava, tinha uns eucaliptial, eu saí de casa, eu ia lá no meio dos eucaliptos, eu me apinchava e clamava, o rosto no chão, tudo que é lado, comecei a ter experiência, assim, muita experiência, Deus me dava sonho, começou a me mostrar, eu buscava, mas eu tinha uma sede insaciável, e no mesmo tempo, assim, quando ali que eu me batizei, eu estava indo para lá, eu virei completamente. Nunca mais mundo, nunca mais bodega, nunca mais amigo, nunca mais vício, nunca mais nada. Eu virei completamente e era só o que eu fazia, buscava o Senhor. Mas foi um período bem curto. Aí eu sei que nós buscamos, tinha grupo, ali em pouco tempo, assim, se converteu bastante pessoas aqui. Que são irmãos que estão até hoje na igreja aqui. Sim. Tem grupo familiar na casa deles, foi naquela primeira vez, daquele início lá. Tem uns quantos aqui que são daquela época lá. E entre outras pessoas que vinham, e eu nem sabia o que era aquilo, Deus trazia, eu acho, para sustentar a obra, eu não me lembro se eu fazia alguma coisa, mas aí o Senhor começou a trabalhar, e sei que foi tendo um arranjo de nós ir para Chapecó. Aí fomos para Chapecó, saímos daqui para morar com a Adilson e a Daniela, nós tínhamos tanta... Aí fizeram um acordo para... Daí eles ajudavam a cuidar a finada mãe, né? Porque estava muito difícil, então para eles ir para cá não dava, então nós fomos lá. Aí fomos morar junto. Aí foi um período bem curto, assim, foi uma questão, esse início foi uma questão de 1 ano e pouco. Sim. Eu tive muita experiência com o Senhor. Nossa, assim, foi algo muito tremendo. Mas de uma hora para outra, o Senhor esparramou tudo naquele Chapecó. Esparramou tudo. O Adilson foi lá para Matinha, não, para Ipuaçu, ficou fora, foi bem na época, assim, que até foi quase junto com a época que houve a divisão na igreja, mas não foi aquele mesmo processo, nós nem soubemos daquilo, nem sabia, antes. Foi algo assim do Senhor, que tinha um plano, acho, assim, para, não sei, aí levou a Deus para um lado, eu voltei para cá de volta, e logo começou, assim, daí o Luciano parece que saiu dali, aí os irmãos acabaram vindo uma vez ou duas para cá, não vieram mais, o Adilson também ficou para lá, eu não tinha pouco contato com ele, foi indo e voltemos para o mundo de novo. Voltei para o mundo de novo, e eu só tinha uma dor dentro de mim, o porquê que aquilo tinha acontecido, mas eu não sabia, porque tipo assim,
eu não sabia o que tinha acontecido, por que aconteceu aquilo, por Sim. que eu me afastei, porque eu amava o Senhor, eu queria tanto o Senhor, mas não sabia o porquê, mas tinha um propósito para Deus nos deixar um certo tempo fora, não sei se foi até para nos livrar daquela rebelião, não sei, Deus o sabe, que até hoje, irmã, eu não sei o porquê. Aí passamos, aí ficamos um monte de tempo, durante esse tempo, o Senhor me mandou para cá e começou a me prosperar naturalmente, com coisas aqui, dando, que hoje, até hoje, né, com as verduras, e aqui não tinha nada, o Senhor começou a fazer acontecer coisa, foi me abençoando aqui. Além dessa dor, dessa dúvida, assim, do porquê tu tinha se afastado lá da igreja, tu continuava, assim, orando, buscando resposta no Senhor, buscando ali um amparo, ou realmente se afastou? Um tempo eu continuei, só que daí começou, como não tinha TV Menorá, Sim. não tinha mensagem, não tinha nada, foi se perdendo, foi se Enfraquecendo. perdendo, e aqui era completamente imundo, entende? Não tinha irmãos, tipo assim, não tinha aquela coisa, ficou tudo, e foi um momento difícil para a igreja de Chapecó também, porque eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que parece que foi até tipo um julgamento, algo assim, né? Porque até acima, quando eu estava aqui um dia, logo depois que eu voltei de Chapecó, eu tive uma experiência com o Senhor aqui. Me veio algo assim, bem rápido, me veio algo assim, e eu botei as mãos na cabeça, meu Deus, que me ministrou para dentro assim, que o Senhor tinha julgado. Eu disse, meu Deus, daí logo veio assim, ó, mas não vou desamparar, mas vão passar um zero por muito tempo por terem me rejeitado. Foi assim, aquilo que eu entendi bem rápido, e aquilo me deu um alívio. Meu Deus, o senhor não vai abandonar a igreja. Sim. Foi assim aquilo. E verdadeiramente, o povo aqui passou terrível, uns 8 anos mais ou menos, assim, bem difícil o processo ali. Nesse momento aí de tu se afastar, né? A gente já tá quase chegando ao final, mas eu queria saber aí como é que foi essa segunda vinda aí que tu tá até o momento de hoje com o Senhor, né? O que foi que o Senhor fez na tua vida para que tu voltasse então pro Senhor, pros caminhos, né? E hoje até está como presbítero aí na cidade, né? Amém. Então, assim, houve um arranjo através das coisas naturais aqui. O Adilson estava já lá em Matinhos, no Paraná. Ele veio para cá trabalhar, de novo, morando junto, para trocar as coisas que eu não conseguia mais, tinha crescido. E aqui Deus começou a fazer os arranjos. Ele foi ungido como presbítero aqui. O Senhor fez um avivamento. Voltei para a igreja sem saber, assim, do nada. Não veio ninguém aqui. Não veio nenhum presbítero, não veio nem o Sérgio, não veio ninguém. Deus começou a fazer um mover aqui de um dia para outro, de noite a gente orava, clamava. O Senhor se derramou aqui de uma hora para outra, avivou todos nós, voltamos para a igreja. Aí fiquei um tempo ali, e aí o Senhor começou a me sinalizar algo ia acontecer, mas eu também não entendia. O Adilson era presbítero, mas algo começou a me falar, que não tinha coisa que ia acontecer, mas eu não sabia o quê, até que veio a notícia, através de um louvor que eu fui fazer em Chapecó, que o irmão me chamou, Nelson Ramos de Gramados, o Sérgio viu, e lá o Senhor falou com o Sérgio, e mandou o recado pro Adilson, disse que o senhor tinha algo pro tal de Nelson Ramos de Gramados. Aí eu não sabia o que era, nem o Adilson sabia. Passado uns tempos, eu achava que o senhor ia me mandar para algum lugar, certo? Para auxiliar alguém, ajudar, porque jamais passava para minha cabeça ser presbítero. Jamais, eu não imaginava isso, eu achava que eu não tinha isso, eu não era presbítero, isso eu nunca me vi nisso. Sim. Até pro Adilson daí foi uma surpresa, porque, na verdade, quando a notícia veio que eu seria o presbítero daqui, e o Senhor estava enviando ele para Chapecó, né? Sim. Então foi uma bênção assim, muito grande, mas eu falo bastante, assim, sei que importante, assim, no meio houve bastante coisa nesse percurso, dessa sociedade, de tudo que aconteceu novamente, mas o Senhor fez todas as coisas. Hoje eu vejo, assim, como se Deus foi tão bom, e como Deus tem comando das coisas, faz coisas que a gente acha que não é. Até agora, esse dia pouco, falando com o Luciano, né, não tem como entender como Deus fez aquilo, na época ele estava ali, o Deus foi lá para
parece assim que perdeu tudo, parece que Deus abandonou tudo, mas na verdade era um processo. Ele disse, quem que ia imaginar? O Adilson, presbítero de Chapecó, você presbítero aí, então, né? E hoje eu sou muito feliz por isso, né? 2 irmãos, sim, como já tinham a ligação, a gente assim, está sendo o Senhor. Hoje estamos aqui, sou novo na região aqui também, mas Deus trabalha bem forte nas nossas vidas. Estamos aí crendo que vamos chegar tudo junto aí, e que agora o Senhor não nos deixa mais fora. Isso aí. Com certeza, né? O Senhor vai usando aquilo que tem em mãos, né? Se é um exemplo da família, um puxão aqui, né? Um empurra dali, e o Senhor nos coloca de volta, né? Faz os arranjos que a gente não entende, para que a gente consiga servir o Senhor da maneira como Ele quer, né? E como tu mesmo falou, né? Às vezes é por meio inesperado, né? Nunca imaginou estar como presbítero da cidade, mas o Senhor faz o mover, né? E toda a situação, né, que a gente passa, com certeza é para gerar algo dentro de nós, né? Uma experiência, uma motivação. Algo com o Senhor é feito ali através de cada experiência, né? Para o nosso crescimento. Nelson, agradeço muito aqui tu contar o teu testemunho. A gente escutou só uma parte, né? Tem um monte de coisa aí que com certeza tu teria para contar, mas agradeço a tua participação aqui hoje. Obrigado, irmã. Deus abençoe esse trabalho e que o Senhor edifique a muitos. Isso aí, com certeza. Muito obrigada a todos que acompanharam aqui o testemunho do Nelson comigo hoje. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.